Olá, crianças. Tudo bem com vocês? Que Deus abençoe vocês, né? O papai, a mamãe. Hoje eu quero contar uma história muito importante que está aqui na Bíblia, no livro de Êxodo, né? Aqui no capítulo 2. A Bíblia é o livro de Deus que ele nos deixou, cheio de historinha, onde a gente pode aprender muitas histórias e como a gente poder fazer a vontade de Deus. E hoje nós vamos contar uma história do nascimento de Moisés. Olha aqui, o nascimento de Moisés, tá? Conta a história dele aqui. Depois você leia, pede pra mamãe, o papai ler pra você, se você ainda não sabe ler. Mas leia essa história que você vai ver como que ela é importante. Moisés, ele nasceu lá no Egito. Há muito tempo atrás, ele nasceu lá no Egito, numa família de lá que morava no Egito, que eram escravos. A mãe de Moisés chamava Joquebede, uma mulher de fé, de oração, né? E além de Moisés, ela tinha Miriam, que era uma menina, filha dela, e tinha também o outro filho mais velho, né? Dela, e tinha também o papai de Moisés. Mas quando Moisés nasceu, tinha uma lei lá no Egito que todos os meninos homens, né, deveriam ser jogados no rio, porque o rei Faraó era o rei Faraó e ele era muito mau. Não gostava do povo de Deus, do povo daqui lá dos escravos, e ele tinha medo que esse povo crescesse e depois tomasse o Egito dele. E lá, né, lá na casa de Joquebede, nas outras famílias, estava nascendo muitas crianças, muitas crianças. E aí o rei ficou preocupado e fez uma lei que todos os meninos, quando nascessem, era para jogar no rio, para que eles não vivessem e que ele morresse. E Deus tinha um plano especial com Moisés. Um dia Deus ia mandar um libertador e ele prometeu para o povo que um dia ia nascer uma criança que ia ser o libertador. Então todas as mães ficaram preocupadas. Quando nascia um nenê, ela falava assim, quem sabe esse é o libertador? E com Joquebede não foi diferente. E ela disse, eu não vou jogar meu nenê no rio. E começou a orar. Cuidava de Moisés, escondia ele para ele não chorar. Dava comida para ele, não deixava ele molhado. Tinha todo cuidado para ele não chorar. Mas aí ela escondeu ele 3 meses. Quando ele tinha 3 meses não tinha mais jeito. Eu estava chorando alto, eu estava ficando mais forte, o choro já ouvia lá no vizinho. E aí ela pensou, mas o que eu vou fazer agora? E ela continuou orando, até que Deus deu uma luz para ela e ela disse assim, eu vou fazer um cestinho, vou arrumar bem direitinho e vou colocar Moisés dentro do cestinho. E assim ela fez, fez um cestinho bem fechadinho, colocou uma cobertinha, deu comida para Moisés, ajeitou ele, colocou ele dentro do cestinho, orou a Deus e falou, Senhor, agora o Senhor toma conta dele, cuida dele para mim, porque agora eu não posso cuidar mais, mas eu sei que o Senhor pode cuidar. E colocou ele ali no cestinho e colocou lá no rio e deixou a irmãzinha olhando, ó, vai olhando aí para ver o que vai acontecer com ele. E Miriam ficou ali olhando, orando, pedindo a Deus para que Deus guardasse o irmãozinho dela. E Joquebede em casa também orando para que Deus guardasse. Ela tinha certeza que Deus não ia deixar que o filho dela perecesse. Quem sabe ele era o libertador, né? Então ele não podia morrer. E ela cria que Deus um dia ia mandar um libertador. Nós precisamos crer que Deus também tem um plano na nossa vida. No plano na vida das crianças, na vida dos jovens, na vida dos adultos. E essa mãe Joquebede, ela disse para Miriam, Deus tem um plano. Quem sabe é Moisés que vai ser o libertador. Então Deus vai cuidar dele. E você fica olhando. E ela ficou olhando e de repente, olha quem veio tomar banho no rio. A princesa, que morava lá no palácio, junto com o faraó. E quando ela viu aquele cestinho, ela abriu o cestinho e Moisés estava lá. Acho que ele já estava chorando, fazia tempo que ele estava lá, já estava com fome e estava chorando, mas mesmo assim diz a Bíblia que ele era muito lindo, era um menino bonito. E aí a princesa falou, não, esse menino eu não vou deixar ele morrer. Eu vou criar ele, ele vai ser meu filho. E pegou Moisés e começou a cuidar dele e colocou o nome dele de Moisés, porque Moisés quer dizer tirei das águas, tirado das águas. E aí ela começou a embrulhar ele, a cuidar dele, e de repente apareceu ali a Miriam e falou para ela, olha, você quer uma pessoa para cuidar desse nenê? Para dar mamar para ele, para cuidar dele, porque ele é tão pequenininho, né? E aí a princesa falou assim, quero, você tem? E Miriam foi correndo buscar a mãezinha dela. Como chamava a mãe do nenê? Joquebede. E ela
pegou o neném no colo e de repente o neném parou de chorar. E a mãe dele com muita oração, com o coração ali apertadinho, mas pedindo a Deus que Deus dirigisse. E aí a princesa falou, olha, leva esse menino e cria ele para mim. Cuida dele, eu vou te dar um salário, você não vai precisar fazer mais nada, eu vou te dar um salário, nem vai ser mais trabalhar como escravo. Você vai só cuidar desse neném. E aí Joquebede parou tudo na vida, não fazia mais nada a não ser comida, cuidar do neném, orar com Moisés. Ele foi crescendo, e ela tinha que ensinar tudo para ele de Deus. Ensinou que existia um Deus, ensinou da Bíblia, ensinou da história de Abraão, a história de José, todos que já tinham passado, né? Falou para ele que Deus ia mandar um libertador que ia tirar as crianças, as pessoas do Egito. E ela ensinou tudo para Moisés. Sabe quanto tempo que ela ficou com ele? 12 anos. E às vezes ela pensava, nossa, eu não posso perder tempo, eu só vou ficar com ele 12 anos. Às vezes a gente deixa de ensinar as coisas, aprender as coisas, ou ensinar para os nossos filhos, as crianças, porque a gente acha que eles vão ter muito tempo. Mas se nós soubéssemos que eles iam ficar pouco tempo conosco, que a gente tem pouco tempo, nós aprenderíamos muito mais de Deus, né? E aí, crianças, Moisés aprendeu e quando ele fez 12 anos, aí a princesa mandou buscar ele. E ele, durante aqueles 12 anos ali, que ele ficou com a mamãe Joquebede, ele aprendeu tudo que Deus queria que ela ensinasse. Aí ela ensinou da palavra de Deus, da natureza. Lá no Egito existia muitos deuses, muitas idolatrias, mas ela ensinou que existia só um Deus verdadeiro que fez o céu, a terra, o mar e tudo. E com 12 anos ele estava preparado ali para ser entregue para a princesa. Aí diz a Bíblia que a princesa veio, levou ele para o palácio e aí ele foi morar agora no palácio, né? Quando ele cresceu, aprendeu a ser um militar e mais tarde ele foi escolhido por Deus para tirar aquele povo que era escravo dali do Egito para levar lá para a terra prometida. Cuidar do povo de Deus, e Deus cuidou de Moisés durante toda a vida dele. Porque ele foi um menino abençoado por Deus e tinha uma mãe que orava sempre por ele. A mamãe sempre está orando pelas crianças. E vocês devem sempre obedecer tudo aquilo que Deus pede. Moisés foi assim guiado, dirigido e abençoado por Deus. E hoje Moisés está lá no céu já, né? Depois de tudo que ele obedeceu, que ele fez para Deus, ele morreu, mas Jesus foi e levou ele, ressuscitou ele e levou ele lá para o céu. E a criança que for fiel um dia vai conhecer Moisés. Eu quero conhecer Moisés, você também quer? Então vamos nos preparar, né? Que Deus nos abençoe. Amém.